A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Como receber favor quando ninguém recebe? Preste atenção, meu amado. No livro de Lucas, capítulo 4, do verso 25 ao 30, diz assim: Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas Elias foi enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Levantando-se, expulsaram-no da cidade, levaram até em cima do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para lá, e precipitaram para baixo. Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Essa passagem é impressionante. Como alguém pode receber o favor de Deus quando ninguém recebe em toda uma época? Havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, e ainda assim, apenas uma foi favorecida. Da mesma forma, quando muitos leprosos no dia de Eliseu, mas somente um foi curado. Por quê? Qual o ponto em comum entre essas duas pessoas? E mais, como podemos receber favor divino quando ninguém ao redor recebe? Nesse texto, nós vemos o favor de Deus se manifestar em provisão, durante a escassez e em cura física. O Senhor deseja que vivamos prósperos e saudáveis. A pobreza e a morte já não estavam no seu plano original. Elas entraram no mundo por causa do pecado. O apóstolo João escreveu: Oro por tua prosperidade e saúde. Deus deseja prosperar você. A prosperidade lhe dá prazer. O contexto do texto de Lucas: Jesus está na sinagoga em Nazaré e abre o livro de Isaías, e cita o texto de Isaías 61. Era o cumprimento da profecia de 750 anos. O momento era único, bem ali na frente dos ouvintes, um alinhamento profético, uma conexão divina. A atmosfera era eletrizante. A unção sem medida estava sobre Jesus. As palavras graças, no verso 22, fluíam da sua boca. Ninguém jamais falou como este homem. Apesar do poder do Espírito estar sobre Jesus para curar, libertar, salvar, abençoar, ninguém recebeu nada. Veja que o poder pode estar presente e mesmo assim não recebemos nada. Precisamos ser sensíveis e cooperar com o Espírito Santo. Em vez de se humilharem e reconhecerem a unção, eles se enraiveceram a ponto de tentar matar Jesus. As palavras da graça. Vejamos os textos do profeta e de Jesus. Isaías 61, verso 1 e 2. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Em Lucas capítulo 4, do verso 18 ao 20 diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se.
Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Observe que Jesus fechou o livro antes de mencionar a frase citada pelo profeta: e o dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus omitiu essa declaração? Porque hoje vivemos na dispensação do favor de Deus e não na sua vingança. Vivemos o ano aceitável de Deus. O seu favor está disponível para todos nós. A viúva de Sarepta, de Sidom, 1 Reis 17, do verso 1 ao 16. Essa viúva de Sarepta fica na região de Sidom. Sidom é o berço de Jezabel, uma princesa má que introduziu a adoração de deuses pagãos aos filhos de Israel. Sidom e seu povo não eram naturalmente merecedores das bênçãos de Deus, mas Deus escolheu atender a necessidade dessa viúva. Esse milagre nos mostra que Deus concede graça às pessoas que não merecem. O leproso Naamã, lá em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 14. Havia muitos leprosos em Israel, mas somente um sírio, comandante do exército inimigo, adorador de Rimon, deus da tempestade e do trovão. O Senhor trouxe cura da lepra. Mais uma vez, este é o exemplo de Deus demonstrando graça a alguém que não merecia sua bênção. Naamã era um herói de guerra, porém leproso, da terra de Israel. Levaram cativa uma menina e ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ao ouvir isso, Naamã levou presentes para visitar Eliseu. Mas quando Naamã chegou à casa de Eliseu, este nem sequer saiu para cumprimentá-lo, mas enviou uma mensagem dizendo para simplesmente se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Isso irritou Naamã a princípio, porque o Rio Jordão era um pequeno rio, sem graça e em comparação a outros rios da Síria. Mergulhar-se no rio teria sido constrangedor para ele. No entanto, Naamã decidiu se humilhar, seguiu as instruções de Eliseu e foi curado. O que podemos aprender com esses dois acontecimentos? Primeiro, libertos da lei. Para compreender a razão por que a lei nos impede de receber o favor, você precisa compreender que a lei, o que é lei e por que ela foi dada. Em Gálatas capítulo 3, verso 19, Paulo explica: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. O pecado está na natureza do homem, desde a queda de Adão. Todos nascem em pecado. Todavia, o homem não era considerado um transgressor, até que a lei foi dada. Antes da lei ser dada, os israelitas não sabiam que eram desobedientes. Paulo disse: eu não sabia que a cobiça era pecado. Deus deu a lei para mostrar a nossa incapacidade de obedecê-lo. A lei foi dada para nos conduzir a Cristo. Você pode dizer que não cobiça? Entretanto, se simplesmente tentar não cobiçar, então cobiçarás. Quanto mais tentar, mais fraco você ficará e mais cobiçoso será. A lei avulta, aumenta o pecado. Romanos capítulo 5, verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei permite que o homem veja aquilo que Deus já viu. A lei é santa e perfeita. A lei exige a nossa obediência. A lei não tem poder para nos ajudar. A lei é o homem se esforçando para ser santo. Somos salvos pela graça e não pela lei. Em outras palavras, o homem é salvo porque Deus trabalha para o homem, porque não o homem trabalha para Deus. A lei desperta no homem a justiça própria, que pode ser traduzida como mérito próprio. Só existem 2 maneiras de você se justificar diante de Deus. Primeiro, cumprindo completamente a lei perfeita de Deus. Ou segundo, recebendo pela fé a justiça de Cristo. Se as suas obras justificam você diante de Deus, então poderá receber favor. Mas se elas não justificam, elas te condenarão. Não existe justiça própria que pode satisfazer a santidade de Deus.
somente a justiça de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Perceba que o favor de Deus, graça, reina pela justiça. Se você não tiver a justiça de Deus, também não terá o seu favor. A lei anula a fé e cancela as promessas de ser herdeiro do mundo. Romanos capítulo 4, verso 14. Pois se os da lei que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. O pecado é maligno, endurece o coração, mas o texto diz que a lei anula a herança. Sempre que procuramos nos firmar no cumprimento da lei para receber a nossa herança, na verdade, a perdemos. Isaac é o símbolo do herdeiro da promessa, enquanto Ismael é o símbolo da herança pela lei. Ambos eram filhos de Abraão, porém Ismael foi gerado pela lei e Isaac pela graça. Toda a herança de Abraão foi dada para Isaac e não para Ismael. Agar, mãe de Ismael, é chamada de lei, e Sara, a mãe de Isaac, é chamada de graça. Ismael é o filho da escrava. Gálatas capítulo 4, do verso 1, 6 e 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é o Senhor de tudo. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Escravos não participam da herança, somente filhos, a filiação que nos dá gratuitamente a herança. E nós somos filhos pela graça, fé. Para receber o favor, você tem que ter fé e praticar a palavra de Deus. A viúva creu na provisão de Deus ao dar uma semente. Era a sua última semente. Talvez você tenha a última semente que lhe parece insignificante, mas essa única semente pode mudar a sua história. Deus permite as crises para te dar a oportunidade de exercitar a fé. A incredulidade é o pior pecado, porque Deus chama a Deus de mentiroso. O favor é para quem não trabalhou, mas aquele que crê naquele que justifica o ímpio. A fé que agrada a Deus. Em Marcos 11, 23, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-no no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. A fé é liberada pela sua confissão. Suas palavras determinam o seu resultado. O que você precisa fazer para remover a montanha? Qual é a reação? Qual é a obra? Você tem que orar bastante? Você tem que ser mais santo? O que Jesus ensinou? O que ele ensinou que você tem que falar e não duvidar. Se você não falar, nada acontecerá. Se você for dormindo, pensando na sua crença, nada acontecerá. Você tem que falar de acordo com o que seu coração crê. Falar é uma ação para a fé. Sua fé não irá além da sua convicção. O milagre sempre inicia na sua boca. Mateus 9, 21. Dizia consigo mesmo. Seu inimigo reage de acordo com as suas palavras. Se você falar palavras de fé, você o afasta. Mas se você falar como uma vítima, ele será encorajado a te atacar. Animais selvagens atacam quem se comporta como vítima. Se um dia, fazendo um safari, você deparar cara a cara com um leão, não vire as costas, não saia correndo, porque esse é o comportamento da vítima. Ele vai destruir você. Em vez disso, você deve encará-lo nos olhos, levantar os braços, bater palmas, fazer som. Você tem que parecer maior do que é. Isso poderá poupar a sua vida. O leão pensará: isso não parece com uma vítima. O diabo se comporta como um leão, andando ao seu redor. Se você falar com uma vítima, ele te ataca. Se você falar com ousadia, ele foge. Suas palavras desenham o mundo no qual você vive. Se não estiver satisfeito com ele,
comece a mudá-lo através das suas palavras. A viúva creu, agiu conforme a palavra do profeta. Isso mudou completamente o seu destino. Existe diferença entre crer e fé. Aparentemente parece a mesma coisa, mas não são. As duas são como faces de uma moeda. Vamos supor aqui que entre nós apareça uma pessoa em estado de inanição profunda. Ela cai bem na minha frente. Felizmente, temos médicos entre nós. E ele faz um rápido diagnóstico. Descobre que a pessoa não comer dentro dos próximos 30 minutos, ela morrerá. O servo sai correndo, traz comida da cantina, as irmãs oferecem o lanche das crianças, coloca tudo na frente da pessoa. O médico diz: você precisa comer para sobreviver. Você crê que se você comer essa comida, você ficará bem? A pessoa, quase sem respiração, diz: claro, eu creio. Eu creio que se comer, ficarei bem. Nisso já se passaram 29 minutos. A pessoa está diante da comida, mas ela ainda não comeu nada. O médico mais uma vez diz: você não crê que se você comer, viverá? A pessoa mais fraca ainda responde: mas é claro que eu creio que se eu comer, eu sobreviverei. Então o relógio cruza 30 minutos. A pessoa morre bem na frente da comida. Eu te pergunto, essa pessoa realmente cria que se comer, sobreviveria? O que acha? Crer é a convicção interior da pessoa. Ter fé seria o ato dela comer a comida. Assim, a fé requer uma ação. A fé requer palavras. A fé requer semear para colher. Humildade. Naamã é um símbolo de alguém que se humilhou. Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Um homem grande diante do Senhor. 2 Reis capítulo 5, verso 1. Considerado um herói. Ele teve 3 atitudes. Nós vemos na sua humilhação. A primeira, humilhação por meio da serva cativa, de uma menina da terra de Israel cativa, que disse à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse aqui diante do profeta, que está em Samaria. 2 Reis, capítulo 5, verso 2 e 3. Naamã, o grande guerreiro, teve que ouvir o conselho de uma escrava estrangeira, uma menina sem nome. Isso representa um golpe no seu ego. Ouvir a solução por meio de alguém insignificante aos olhos humanos. Mas à frente teve que ouvir seus servos. Deus frequentemente fala por meio dos pequenos para testar se o nosso coração está disposto a ouvir. Humildade é reconhecer a voz de Deus através de qualquer um. Deus pode se apresentar através de alguém que você ignora. Segunda humilhação diante do profeta. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. No verso 10. Eliseu não saiu para recebê-lo pessoalmente, não saudou, não fez cerimônia, não lhe deu honra alguma. Naamã esperava um tratamento especial, palavras solenes, gestos de poder. Naamã, porém, se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que sairia a ter comigo, pois se ir a pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. No verso 11. Ele pensava, suas expectativas foram frustradas. Deus não se enquadra em nossa maneira de pensar. Ele muito se indignou, ridicularizou as águas barrentas do Rio Jordão. Em vez disso, recebeu uma ordem simples e comum: mergulhar num rio israelita que ele desprezava. Esse foi o maior golpe no seu orgulho. Seu status não teve valor diante do profeta. Sua expectativa religiosa foi frustrada. Sua opinião sobre o que Deus devia fazer foi contrariada. Deus não se dobra à nossa maneira de pensar. Ele sabe o que precisamos. Ele toca no ponto certo. Quando se sentir humilhado, aceite. Humilhação pública, descer ao Jordão. Desceu. Hebraico é yard, literalmente, ele se abaixa. O general, acostumado a dar ordem, teve que obedecer como servo. Diante de todos, mergulhar o rio barrento de um povo inimigo, 7 vezes. Era um ato de redenção e fé. Cada mergulho foi como um golpe no ego.
até que o último deixou limpo, não só da lepra, mas do coração. Deus concede favor a quem se humilha completamente. 3 coisas que a humildade nos dará. O galardão dará humildade e temor do Senhor, são riquezas e honra e vida. Provérbios 22, 4. Quando nos humilhamos diante de Deus, recebemos riqueza, honra, promoção, estima aos olhos dos nossos pares e entes queridos. Vida, saúde e longevidade. Ser humilde nos livra da queda. Provérbios 18, 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Ser humilde uns para com os outros. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 5 e 6, diz assim: rogo igualmente ao jovem, seja submisso aos que são mais velhos. Outros assim, nos tratam uns com os outros. Cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a mão poderosa de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Cingir-se vem de ecobai, que era um avental que os escravos usavam. A batalha final. Gosto de Rick Joyner, no livro Batalha Final. Ele descreve o poder da humildade na batalha espiritual. Os guerreiros, ao atingir o ápice de sua posição, recebem uma armadura reluzente e bela. Depois de receberem a armadura brilhante, a sabedoria lhe entrega um avental de escravo e diz: ao vestir esse avental, você enxergará perigos no caminho. Muitos guerreiros recusaram porque o manto parecia deixá-los com ar de sem teto. Sabedoria explica que o pior inimigo não é o que se vê, é aquele que está oculto. Ela diz que o inimigo invisível é o orgulho. Mesmo assim, muitos recusam, porque a glória deles era resplêndida. Alguns poucos guerreiros cedem e colocam o avental da humildade. No trajeto, devido ao esplendor da armadura, a visão dos guerreiros fica ofuscada, e o inimigo que armara uma emboscada os destruiu. Somente aqueles que possuíam o avental da humildade conseguiram enxergar a emboscada e se desviam. A sabedoria indica aquela divisão da emboscada como orgulho e explica: o inimigo mais difícil de ver depois de vocês ter estado na glória. Em outras palavras, quanto mais vitória, unção ou visibilidade, maior o risco de cegueira, se a pessoa não permanecer coberta de humildade. Quem recusa o manto sofre nas mãos desse inimigo sutil. Pensamento de Cristo. Tendes vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 9. Quando atingir a glória, não se glorie. Reconheça que é pela graça de Cristo que podemos alcançar a glória diante dos outros. Assuma a posição de servo. Um servo considera os outros superior a si mesmo. É fácil considerar superior quem é mais preparado do que você, mas aqueles que são menos preparados. Ninguém não tem nada se do céu não tenha recebido. Assim, se contente com o que você tem recebido e não critique o que o outro recebeu. Se você descobrir a pessoa que Deus faz ser, nunca mais pensará em ser o outro. A humildade abre a porta para o reino. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Importe-se com os outros. Quem anda em amor, quem ama em amor, busca o interesse do outro. Quando decidimos por algo, colocamos a quem em primeiro lugar. Estamos preocupados com quem? Tomamos decisões para favorecer quem? A Igreja de Cristo ou a nós próprios? Não reclame. No verso 14, Paulo diz:
Faça tudo sem queixas nem discussão. A queixa não é um comentário construtivo. A queixa é a discordância, sem o desejo de uma contribuição sincera para a melhoria. É o reflexo de um espírito amargurado. Quem reclama considera-se melhor e superior aos demais. Obedeça a palavra. Se você crê na palavra, então pratique a palavra. Submeter-se à palavra é fazer a vontade de Deus e não a sua. Quando se sentir humilhado, lembre-se que Deus exalta os humildes. O que nós podemos concluir? Os fariseus ficaram irritados com a palavra de Jesus, que resolveram matá-lo. Eles rejeitaram as palavras da graça e humildade. Eles desprezaram a presença de Jesus e a unção do Espírito. Eles escolheram agir em seu orgulho e incredulidade. Jesus ensinou que a fé na palavra da graça e a humildade no coração atrai o favor de Deus, mesmo que você seja o único em sua geração. Amém? Pai, eu oro por todos os meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, para que o favor de Deus seja multiplicado sobre a sua vida, que eles possam receber favor quando ninguém recebe. Abra as portas do céu, Pai. Prospera os teus filhos. Dá a eles favor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais irmãos tenham revelação, tenham sabedoria de saber como receber favor quando ninguém o recebe. Deus abençoe ricamente. Se você quer ser um semeador do nosso ministério, aí tem um número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa. Através da sua oferta, vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor. Assim como também vamos dar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude a pregar o Evangelho. Seja um semeador e tenha uma colheita multiplicada, 100 vezes maior. É a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém?